Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo e na quarta-feira passada, o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, entregou para representantes de mineradoras da cidade um estudo feito sobre o potencial do uso do pó de basalto como remineralizador de solo. O basalto é uma rocha muito usada na produção de alvenarias e de produtos da construção civil. Vamos ver a reportagem. Dentro deste cubo de acrílico está uma amostra de basalto, rocha que pode contribuir para o desenvolvimento da agricultura, que, portanto, interfere na nossa economia. E um estudo entregue nesta quarta-feira pela Prefeitura de Uberlândia a empresas do ramo da mineração reúne informações sobre os benefícios do pó de basalto para o agronegócio. A exemplo destas verduras, à esquerda, vemos como se desenvolvem sem o produto e à direita, identificamos a diferença com o uso dele. Interfere até na durabilidade, de acordo com o consultor de desenvolvimento logístico e promoção agrícola do estudo. Ele explicou que no caso da soja, por meio de experimentos ao longo de 2 anos, também foi possível notar uma melhora na produtividade. A ideia é melhorar a eficiência do agronegócio não só em Uberlândia e região, com a ajuda do pó de basalto. Sendo assim, a partir de agora, o estudo que teve início em 2017 pode ser usado por mineradoras no processo de obtenção de registro junto ao Ministério da Agricultura para a produção e comercialização do produto. Vejam bem, é um custo mais barato para a produção, aumenta a produção e se usa menos defensivo agrícola. É o que o mundo todo quer. Outra coisa, a cada tonelada que você joga no solo, você retira 180 quilos de gás carbônico. Multiplica isso aí por 16 milhões de hectares no Brasil. Ele também está ajudando a promover essa nova revolução no campo, que inclusive contribui com o meio ambiente, com o alimento mais saudável e um alimento mais barato para a população. Bom, sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio do Política Cruzada agora o engenheiro agrônomo Marcos de Matos Ramos, que é consultor da Campo Consultoria, responsável por este estudo encomendado pela Prefeitura de Uberlândia. Marcos, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Obrigado, Danilo, eu que agradeço. Bom, a gente viu aí na reportagem o estudo de vocês, essa primeira parte, eu acredito que vai continuar sendo feito, né? Já foi apresentado aos representantes de mineradoras, mas eu preciso começar do começo para a gente entender esse complexo assunto. Bom, primeira coisa, vamos lá, começar com o basalto. O basalto é uma rocha, dessa rocha extrai-se o pó. O pó agora, esse estudo está vendo a possibilidade de usar como um remineralizador de solo. Explica para a gente como é que funciona isso. Na verdade, o princípio do uso do pó de rocha, o condicionador de solo, o remineralizador, ele segue o mesmo princípio do calcário. Ele é uma rocha, perfeito, né? Então ela é moída finamente como um filler e aí ele é lançado no solo como um calcário. É uma operação muito simples. Não tem nenhum tratamento químico, nenhuma concentração de nutrientes. Ah, ele puro então? Puro, simplesmente. Aí vai depender simplesmente da qualidade química que oferece essa rocha. Ah, entendi. Então, esse estudo que vocês fizeram visa identificar essa qualidade química do basalto aqui da região e de outras regiões? Como que é? Exatamente. O objetivo é justamente identificar qual que é a qualidade que existe nessa rocha, quais são os minerais que ela pode oferecer para o solo e, consequentemente, para a planta e nisso aí tudo resultar em uma melhor produtividade. Eu estou vendo o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, falar nesse negócio de basalto desde 2017. Eu acho que foi quando vocês começaram esses estudos aqui por Uberlândia. E desse tempo até hoje, o que já foi feito, o que vocês já identificaram, até onde vocês já chegaram? Nós já evoluímos bastante. No início do trabalho que foi realizado aqui em Uberlândia, nós convidamos a CPRM, da Agência Nacional de Mineração. Aí foi feita uma identificação dos derrames de basalto existentes aqui na região. Só para a gente entender, o que é essa CPRM? Ela é uma agência nacional do governo federal que regula todo o estudo da geologia
do Brasil inteiro. Certo, então continue. E vocês começaram, envolveram a CPRM... Exatamente, aí ela identificou desde o rio Uberabinha até o Araguari. Até o Araguari, Rio Araguari. E aí identificou 4 derrames basálticos. E nisso foi identificado, então, um estudo, uma identificação de mais de 23 mil hectares de requerimentos de pesquisa de lavra pelos produtores. Então, nesse sentido, nós observamos a potencialidade que existia aqui na região de Uberlândia. Então, a primeira coisa, vocês identificaram a potencialidade da rocha. Se tem essa rocha por aqui, quanto que tem dela e tal. Depois, a qualidade dela. Isso já foi identificado também? Sim, o passo seguinte, após identificar a quantidade de oferta de rocha na região, iniciamos um trabalho de identificação química, mineralógica dessas rochas, para realmente saber se ela tem a composição mínima exigida pela Instrução Normativa número 5 do Ministério da Agricultura. Ela é quem define se aquela rocha ela pode ser utilizada como um remineralizador de solo. E isso já foi identificado aqui? Já. Então, todas as rochas, nós fizemos em vários pontos, coleta em mais de 15 pontos, e identificamos que todos esses pontos atendem à instrução normativa, nos seus teores de potássio, de soma de bases, e o que é importante também, de metais pesados pela não presença, ou seja, ausência. Ausência de metais pesados. Exato. E esses pontos, quais são esses pontos, mais ou menos, só para a gente entender, eles ficam em quais regiões? Nós, inicialmente, por já existir aqui a atividade de mineração de diversas pedreiras aqui em Uberlândia, nós fizemos pontualmente nessas mineradoras, tanto na parte superficial, no meio e no piso dessa mineração. E também ao longo da rodovia, indo até o Colégio Agrícola, fizemos vários pontos de coleta dessas amostras. Em todos desses pontos, a qualidade foi a mesma. Todas apresentaram os requisitos da Instrução Normativa do Ministério da Agricultura. O basalto ele tem uma característica muito importante, ele tem uma homogeneidade na sua composição. O que varia, talvez um pouco, muito pouco, é entre um derrame de basalto e outro. Mas, normalmente, o basalto daqui, essa ponta mais ao norte aqui de Uberlândia, ela é muito similar ao basalto que ocorre no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então é muito linear. Exato, é muito homogêneo. Diferente de outras rochas, que na sua formação geológica existe uma variação. Eu vi que no ano passado já tinha sido feita algumas experiências. A própria Campo, dentro desse estudo, estava fazendo algumas experiências, salvo engano, foi numa lavoura de soja, que vocês aplicaram o pó de basalto. E aí, o que vocês identificaram nessas primeiras experiências? Esse extraído aqui de Uberlândia, que foi aplicado? Sim, exatamente. Nós utilizamos amostras das próprias mineradoras, solicitamos o apoio deles, eles moeram a uma granulometria que a gente chama de filler, abaixo de 0,3 milímetros, e aplicamos em uma lavoura de uma forma experimental ainda, em 2019. 2019. E nesse ponto aí é que nos chamou a atenção. A resposta foi muito significativa. Tanto no peso de 1.000 grãos, no caso de soja, deu acima de 5%. E isso refletiu no aumento de produtividade média dos 4 experimentos que nós realizamos. Então, nessas áreas, nós conseguimos um incremento de produtividade acima da adubação convencional da fazenda em 10%. Entendi. Então, isso significou que vocês começaram a observar, a planta estava mais bonita, mais saudável, mais vistosa e produziu mais. É isso? Exatamente. E nisso observou, o reflexo, logicamente, foi na produtividade. Nós enxergamos nisso aí uma possibilidade agora de iniciar, ainda em 2020, um trabalho de eficiência agronômica, um trabalho técnico-científico, atestando o que foi feito em campo. E isso nós realizamos em 2020. Entendi. O que esse pó de basalto está substituindo e se ele está substituindo alguma coisa? Eu quero saber o seguinte, tem uma outra substância, um outro produto, um outro remineralizador que já era usado, que é usado nas lavouras hoje e que pode entrar em substituição com o pó de basalto? Na verdade, no Brasil existem diferentes rochas que podem ser utilizadas como remineralizador. Nós estamos falando aqui do basalto, mas tem o mica-xisto, o camafugito, entre outras rochas. Todas elas apresentam composições químicas diferentes, atraindo aí principalmente macro e micronutrientes que vão nutrir plantas em diferentes graus de composição. E esses elementos é que trazem à planta resistência a pragas e doenças e com isso confere melhor produtividade.
E isso já é aplicado, então, Já. no Brasil em outras lavouras? Já no Brasil, hoje, o GAS, que é o Grupo Associado de Agricultura Sustentável, eles já levantaram, tem em torno de 3 milhões de hectares que já utilizam pós de rocha associado também com micro-organismos. Entendi. É uma evolução. Então, esse estudo que a Prefeitura de Uberlândia encomendou e entregou na quarta-feira para os representantes das mineradoras, é esse estudo que pode ser usado. Quer dizer, as mineradoras não precisam encomendar estudos próprios para se credenciar no Ministério da Agricultura. Basta esse que vocês já realizaram e entregaram para eles, é isso? Exatamente. Esse termo de cessão que foi entregue, é ele quem vai ser utilizado para a mineradora cadastrar ou protocolar no Ministério da Agricultura, não havendo mais necessidade de realizar esse estudo. Ele já, por si, já é suficiente. Se eles souberem aproveitar, está aí uma mina de ouro de investimento agora daqui para frente, né? Exatamente. Os pós de rocha, eles vêm para ser um complemento à adubação química. Eles podem, no futuro, aí, trazer aí economias para o produtor no seu custo de produção, relacionados à menor necessidade de uso de defensivos e diminuir a necessidade da importação ou do uso de fertilizantes solúveis. Mas é um trabalho que deve ser continuado, exige muita pesquisa ainda, porque apenas estamos iniciando. Perfeito. Antes da gente passar para a questão logística que você comentou, sobre isso, você acha que vai ser de fácil aceitação do produtor rural ou ele vai ter ainda alguma resistência, com uma certa insegurança, porque os estudos ainda estão em andamento? Será que eu vou colocar isso na minha lavoura mesmo? Será que eu vou trocar? Como é que vocês estão sentindo essa receptividade? Porque de nada adianta, a mineradora pode produzir, pode credenciar, produzir, fornecer, se não tiver depois lá o produtor para poder adquirir. Perfeito, né? Bem colocado, né? O produtor, ele realmente só leva à frente quando vê o resultado em campo. Então, a partir do momento, quando nós iniciamos agora uma nova etapa, nós fizemos um ensaio de eficiência agronômica em casa de vegetação que está trazendo essa validação. Agora nós estamos em uma nova etapa, estamos iniciar o ensaio de eficiência agronômica em campo, onde o produtor poderá ver aí sim o resultado. A partir de ele observando o resultado em campo, ele poderá adotar aí com maior facilidade. Nas propriedades que nós estamos fazendo esses ensaios, os produtores eles já são adeptos a esta tecnologia, eles vêm e já começam a encomendar mais produtos na sua região. E essa nova fase, essa nova etapa, ela vai ser feita também aqui na região de Uberlândia? Qual é o tamanho da extensão, a amostragem dela? Como é que vai ser? Agora o trabalho científico em campo, ele é feito com 7 tratamentos, né, e com 4 repetições. É um trabalho científico, onde nós vamos avaliar a curva de resposta desse pó de rocha. Nós iremos iniciar com uma adubação de 1 tonelada por hectare até 12 toneladas por hectare. E nisso a gente consegue enxergar qual que é a resposta de aplicação do produto ao solo, e nisso interferindo na produtividade. Perfeitamente. Então vamos passar para a questão logística, que eu acho relevante. Você comentou aí que Uberlândia está numa região estratégica, pois tem, de fato, uma facilidade para escoar a produção, mas como que isso, como que poderia ser a logística disso? Isso vai sair para onde? Vai para onde? Como é que vocês estão pensando? Essa produção inicial que será empreendida pelas mineradoras, essa produção inicial vai ser atendida localmente. Ok. Aqui por transporte rodoviário, para as culturas que estão aqui na região. Mas Uberlândia tem uma característica muito interessante. Aqui passa a FCA, a Ferrovia Centro-Atlântica, ligando a Araguari e a Santos, e também ao Porto de Tubarão. Existe um movimento muito grande no governo federal, que está sendo feito desde o ano passado, que é a antecipação da renovação das ferrovias. E o que está faltando agora é somente da FCA, que já foi feita audiência pública, chamou entidades públicas e privadas e as pessoas fizeram contribuições. Eu acredito que em breve será feita a antecipação da FCA, que é a ferrovia que corta aqui e que poderá levar, como diz o ministro Tarcísio em entrevista recente, levando de Uberlândia para o noroeste de Minas, que nós entendemos ali que será futuramente a nova fronteira agrícola de Minas Gerais.
Ô Marcos, a partir dessa entrega que vocês já fizeram e tudo mais, e nas conversas que vocês tiveram também com os mineradores durante essa pesquisa, vocês sentiram a predisposição dos mineradores em explorar esse basalto e vendê-lo também, fornecê-lo? Esse é um ponto-chave, né? Nada adianta você fazer um exercício de ensaio de eficiência agronômica, falar que a rocha é interessante, se não houver uma manifestação de interesse das mineradoras em produzir. E isso nós já despertamos neles. Ótimo. No início do nosso trabalho, eles estavam na produção de agregados para a construção civil e também para estradas, né? E nisso eles começaram a enxergar que não só agregados, começaram a enxergar a possibilidade de um novo empreendimento, de um novo negócio. Por que não produzir um produto novo para a região? Então, vocês já sentiram que eles estão adeptos a aceitarem isso? Já, e algumas delas já iniciaram o trabalho de estruturação dos seus equipamentos para fazer uma nova linha de produção, porque você não pode misturar a produção de agregados com o pó de rocha. São linhas diferentes. São linhas diferentes. Exatamente. Bem colocado isso daí. Então, eles também vão ter que fazer um investimento. Exatamente. E logicamente que nessa fase inicial é um investimento menor e à medida que for sentindo dos produtores essa demanda, eles vão ampliando a sua produção. Nessa fase de convencimento, tanto dos mineradores quanto dos produtores, que é lá o consumidor final, afinal de contas, vocês também apresentaram esse estudo e promoveram diálogos com as entidades de classe, exemplo do Sindicato Rural, da Associação Comercial. Foi feito algum diálogo nesse sentido pela consultoria, a pedido da Prefeitura de Uberlândia? Nós fizemos um trabalho com a FAENG, apresentamos esse trabalho, essa possibilidade desse novo negócio, conversamos com o Sindicato Rural. Então, o trabalho de promoção agrícola, ele foi iniciado, mas ele tem que ser fortemente atuado, porque o produtor, ele passa por seu convencimento. Nós fizemos agora o trabalho de promoção para a produção e agora ele precisa iniciar um trabalho de promoção agrícola para a adoção dessa tecnologia ou sistema de produção para o produtor. Para a gente finalizar, Marcos, como é que funciona esse processo de credenciamento no Ministério da Agricultura? Eu quero saber se há alguma coisa fácil, é difícil, burocrática, e se o próprio Ministério tem essa predisposição também em fazer o credenciamento para facilitar a vida dos mineradores interessados. O credenciamento ele é fácil. Existem protocolos e atendimentos de regras que têm que ser estabelecidas, né? E nisso, uma das mineradoras já deu início nesse trabalho. Ela já está registrada no Ministério da Agricultura e agora, com esse termo de cessão, ela pode dar entrada agora no registro de produto. Sim. A partir daí, com uma visita do Ministério da Agricultura, poderá passar aí, sim, a produzir e comercializar esse seu produto. Tá aí o Marcos Ramos, que é engenheiro agrônomo, consultor da Campo Consultoria. Esse estudo foi encomendado pela Prefeitura de Uberlândia e já vem sendo realizado há algum tempo, oferecendo novas possibilidades de negócios aqui para a economia local, fortalecer também a economia, a geração de empregos, a gente não falou disso, mas isso tudo influencia e vai ser muito importante para todo mundo aqui, né, Marcos? Exatamente. Só um ponto que é muito interessante, esta atividade para a mineração, ela é uma atividade limpa. Não vai ter rejeito. O rejeito hoje das mineradoras que é colocado aterrado, esse material que é aterrado, ele tem uma concentração maior de nutrientes. Então, ele poderá ser utilizado na produção de remineralizador. Então, aí teremos uma mineração limpa, aí sim levando a uma parte da sustentabilidade. Fechou com chave de ouro aí, informação importante. Marcos, muito obrigado pela sua presença. Está voltando para Brasília agora, mas volte em Uberlândia outras vezes, continue esse estudo por aqui, viu? Ok, obrigado. E a você de casa também, o meu muito obrigado pela companhia no Política Cruzada deste domingo. A gente está terminando agora, mas eu lembro que a íntegra deste programa você acompanha no Paranaíba Play. E é lá também que tem o nosso podcast toda semana, tá bom? A gente se encontra ao longo da semana na programação da TV Paranaíba e, claro, domingo que vem aqui no Política Cruzada. Um bom domingo para você, até lá.